Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live do Grupo Pecuária de Cria. Quero agradecer primeiramente ao nosso professor, doutor, médico veterinário, doutor Pietro Sampaio Baruselli. Já tive oportunidade de assistir umas 2 palestras do senhor em São Paulo. Fiquei muito agradecido por estar presente e absorver toda aquelas informações, tecnologia mostrada, enfim. Professor é um entusiasta, antes de mais nada, da pecuária de reprodução animal. Portanto, ele é do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo desde 1998, professor titular do Departamento de Reprodução Animal e faz as suas pesquisas com ênfase em biotecnologia, TE, FIV e ATF, considerado a maior autoridade brasileira em reprodução animal, sendo conhecido internacionalmente. Professor Pietro, meus amigos, possui os mais diversos cursos e trabalhos de pesquisa em reprodução, tendo mais de 300 arquivos técnicos publicados em periódicos científicos, nacionais e internacionais. Portanto, hoje, o Instituto desenvolve pecuária com o seu grupo de crias, sente-se honrado e lisonjeado. Professor, nós somos um grupo novo, um grupo de quase 270 associados, mas especificamente da cria em torno de 100. A nossa presidente, a nova presidente que assumiu há pouco, Antônia Scalzilli, achou por bem, por anseio de vários e solicitação de vários, por bem de criar este grupo, porque entendemos que a pecuária, claro, é uma cadeia, mas a cria, ela é o start, é exatamente com a cria que se inicia todo o resto. Eu costumo dizer que nós somos produtores de carne, e a carne que nós compramos nos açougues, no supermercado, nas boutiques, ela começa no dia da inseminação. Esta é a realidade. Portanto, temos que realmente fazer uma boa escolha do que cruzar com quem para termos uma boa carne. Portanto, hoje, a nossa live tem o título Tecnologia para aumentar a eficiência reprodutiva em rebanho de corte. O professor vai, a partir de agora, fazer a sua apresentação e vamos deixar para os 30 minutos finais para que façam as suas perguntas. Vão fazendo as perguntas que vai ficar registrado aqui para mim, à direita, e no momento oportuno repassaremos para o professor. Com a palavra, professor Pietro Baruselli. Boa noite, muito obrigado, Celso. Está sem áudio, professor. Aí. Boa noite. Estão ouvindo? Tudo bem? Estão ouvindo? Alô, alô, alô? Perfeitamente. Sim. Perfeito, que ótimo. Então, boa noite. Não estou ouvindo. Viu, Celso? O pessoal está ouvindo. Acho que o Celso não está ouvindo, né? O som está ok. Pode continuar. Posso continuar? O Celso não vai estar ouvindo, mas tudo bem. Vamos lá. Celso, ouvindo ou não, muito obrigado pela introdução. Prazer enorme estar com vocês aqui.
Agradecer também ao meu grande amigo João Gaspar. João, um prazer enorme também, sempre estar com você, com seus amigos aí, discutindo um pouco de tecnologia, né? Sempre tão positivo aí, essas oportunidades, né? Começando aí também com a nossa compreensão do momento atual que vive o Rio Grande Dele, do Sul, agora hein? sim. Mas a gente sabe, Tá. com certeza, né, nossa solidariedade, temos certeza que vocês vão superar com muito trabalho, né? O povo gaúcho é um povo muito trabalhador, tenho certeza que dias melhores virão, e virão pela produção, virão pelo trabalho, e com certeza isso chegará em breve. Bom, a ideia é que a gente converse um pouquinho com vocês aí sobre alguns temas. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Vamos dar só uma olhada aqui como é que vai ficar. Deixa eu ver um pouco. Pergunto se vocês estão vendo a minha tela. Sim, está começando a abrir. Entrou. Entrou. Perfeito. Vou colocar em modo apresentação aqui para a gente ir conversando. Tudo bem por aí? Tudo certo? Tá tudo certo. Então, vamos lá. Bom, é um bate-papo, viu, pessoal? Fiquem à vontade, inclusive, para discussão, para perguntas. É um tema muito amplo, né? Como é um tema amplo, lógico, eu fiz uma relação das coisas que eu considero mais importante, mas é um tema que demanda, muitas vezes, mais tempo para a gente entrar nos detalhes. Mas eu fiz essa apresentação que, conforme as informações que eu tive, né, a gente vai fazer uma apresentação em torno de 1 hora e teríamos uns 30 minutos para discussão, certo? Podemos mudar conforme a demanda de vocês, nós estamos à disposição. Mas vamos começar, então, a falar sobre o tema, lembrando, né, que a nossa nobre missão é produção de alimentos, né, com qualidade, em quantidade, com sustentabilidade. Então, a gente sempre foca tudo que nós tentamos desenvolver aqui na Universidade de São Paulo, em termos de tecnologia, na tentativa de otimizar esse processo de produção de alimentos. E a reprodução, né, como o próprio Celso já comentou, é a base de tudo, né, é onde começa a cadeia de produção, tanto de leite quanto de carne. Nós trabalhamos também com rebanhos leiteiros, mas hoje a gente vai focar um pouco mais corte. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta... depois também. Estão reprodução de animais. Estão ouvindo, pessoal? Tudo ok. Pode continuar, professor. Estamos ouvindo, professor. Não, é que acho que tem um microfone aberto, não sei se tinha... Mas tudo bem, vamos lá. Então, temos aqui a produção de carne hoje como foco, né? Essa que é a ideia. Bom, hoje, pessoal, vocês sabem muito também que a pecuária necessita de aplicação de tecnologia para que ela tenha sustentabilidade. Então, um grande foco global hoje, eu estou, inclusive, chegando num congresso dos Estados Unidos, a semana passada, se discutiu muito sustentabilidade, produtividade por hectare, impacto ambiental. Hoje, isso é a língua internacional da pecuária, né? Logicamente, a sustentabilidade passa também pela sustentabilidade econômica, que é importantíssima, e a visão do consumidor, né? Hoje se fala muito, né, que o consumidor é o final da cadeia, né, de produção de carne e de leite. Logicamente, está o consumidor que vai decidir se compra o nosso produto. Então, muito importante, né, nós, produtores, né, de carne e de leite, estarmos atentos para quem consome, né, porque ele tem que estar satisfeito com o que ele está comprando, do ponto de vista, inclusive, de sustentabilidade, de imagem do nosso produto. E lembrar também, né, que o mundo hoje demanda produção de alimentos. Nós estamos hoje com 8 bilhões de habitantes no planeta, vamos chegar a 10 bilhões de habitantes no planeta. Então, produção de alimentos aí é um tema muito sensível, né, dentro da sustentabilidade global. Bom, lembrando que o Celso já comentou, mas vejam esses dados aqui que a gente
usa muito anuários, como, por exemplo, o Anual PEC. Hoje, o rebanho de cria brasileiro, ele gira em torno de 80 milhões de fêmeas em idade reprodutiva, que são vacas e novilhas. 70% da cadeia de produção, né, que vai da cria para recria e engorda, que 70% da cadeia de produção, dos pastos usados na cadeia de produção vem para o sistema de cria. Então, lembrando que o Brasil tem 80 milhões de fêmeas em reprodução, de um rebanho que gira em torno de 200 milhões de animais. 70% da terra ocupada para esses 200 milhões vem da cria, e 30% para recria e para engorda. Existem trabalhos que mostram no sistema de cria brasileiro ou internacional que para cada 1 quilo de carne que nós produzimos, mais de 50% do alimento que a gente utiliza para a produção daquele quilo de carne vem do sistema de do sistema de cria. E menos de 50% do recria e engorda. Quer dizer que nós estamos falando hoje de um sistema, né, que é um sistema que mais ocupa terra no Brasil, certo? Que é o sistema de cria, né, vaca, bezerro, e touros e novilhas em crescimento. E para cada quilo de carne produzido, mais de 50% do alimento vem desse setor da pecuária que nós vamos conversar hoje. Então, veja a importância da eficiência do sistema de cria para a produção de carne. Então, e geralmente a cria é negligenciada, né? Nós damos, às vezes, muito mais importância para a recria e para a engorda, num sistema de produção de carne, do que para a cria. Mas ela que realmente faz a diferença na sustentabilidade do processo. E, logicamente, no sistema de cria, nós temos como melhorar o ganho genético através das biotecnologias da reprodução. Então, sabemos que a inseminação artificial, a transferência de embriões, são 2 grandes biotecnologias que, no Brasil, a gente utiliza em alta quantidade, não em alto percentual, mas em alta quantidade, devido ao tamanho do rebanho brasileiro. Professor Pietro, desculpa lhe cortar, é que a sua tela não está em modo apresentação, então a gente está no primeiro slide, não sei se... Que gozado, deixa eu voltar aqui, espera um minutinho. Obrigada. Deveria estar, porque ela no meu computador está. Vou voltar aqui, espera um minutinho só. E agora? Está passando? Agora sim, obrigada. Então, vamos lá. Então, eu estava falando para vocês, o primeiro slide, né, sobre o tema, depois sobre a importância da produção de leite e carne, não sei se vocês tinham visto, sobre a pecuária, a sustentabilidade da pecuária, né, levando em consideração a produtividade, certo? E agora estamos comentando dos sistemas de produção, né, onde 70% do pasto ocupado vem para a cria e 30% da engorda, de um rebanho brasileiro de 200 milhões de animais e 80 milhões de matrizes em idade reprodutiva, e para cada quilo de carne produzido, a gente ocupa, o alimento para a produção daquele quilo de carne vem de mais de 50% por sistema da cria. Então, nós estamos falando de um sistema que mais ocupa a terra, certo? É um sistema que mais ocupa a terra e um sistema que além de ocupar bastante terra, ele demanda bastante alimento para a produção de 1 quilo de carne. Então, está aí, é negligenciado, mas é extremamente importante. E dentro das biotecnologias, para melhorar principalmente a questão genética, nós temos a inseminação artificial e a transferência de embriões. O Brasil tem um rebanho muito grande, então, numericamente, nós inseminamos numericamente muitos animais e transferimos bastante embrião. Mas em termos de proporção do rebanho ou intensidade de utilização da inseminação ou da transferência, nós temos ainda um bom caminho pela frente aí para atingirmos os percentuais de vacas inseminadas ou vacas que recebem transferência de embrião, quando a gente compara com países que utilizam mais tecnologia que o Brasil. Então, está aí um cenário para a gente começar a nossa conversa. E levando em consideração
que de 80 milhões de matrizes, a gente produz 52 milhões de bezerros. Como a gente produz bezerro no Brasil? 80% vem da monta natural, 2% vem da inseminação artificial com detecção de cio e 18% vem de ATF. Nós produzimos aí 0,3% de bezerros por transferência de embriões, que eu acabei nem incluindo nesse slide, devido ainda ser um percentual pouco expressivo. Mas vejam que ainda a gente usa como frequência a transferência, a monta natural para a produção de bezerros, certo? E a IATF crescendo, né? E somente 2% dos bezerros nascidos no Brasil vem de inseminação artificial com detecção de cio. E são todos cálculos também que nós acompanhamos o mercado aqui, utilizando dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, utilizando os dados que nós levantamos todos os anos junto com as empresas que vendem fármacos para reprodução, a gente consegue fazer esses levantamentos aqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, observar cio está cada vez diminuindo mais, né? Vocês viram que só 2% dos bezerros no Brasil nascem de uma inseminação pós-detecção de cio. Por quê? Porque ela é muito limitada. A eficiência desse processo, tanto em taurinos de leite, taurinos de corte, quanto em zebuínos, é uma eficiência bastante reduzida, né? Então, nós acabamos tendo muito trabalho e pouca eficiência inseminando animais por detecção de cio. E, inclusive, temos um grande problema que nós temos que enfrentar quando nós temos animais criados a pasto, e principalmente isso observado muito em países tropicais, animais criados a pasto, onde a gente observa que, além da dificuldade de detecção de cio, os animais têm um anestro, quer dizer, uma ausência de manifestação de cio muito frequente, tanto em novilhas, que têm puberdade tardia, que é muito frequente, elas manifestam cio com idades bastante avançadas, novilhas, quanto em vacas no pós-parto. A vaca após o parto, ela acaba não ovulando, ela acaba não produzindo um hormônio importante, que é o estrógeno, para a manifestação do cio e da ovulação. Ela acaba, logicamente, não manifestando o cio, ela não pode ser inseminada por detecção de cio e nem coberta por touros, né? Então, não adianta nós termos um touro junto com o rebanho se a vaca não está manifestando o cio. E esse é um problema crônico, né, dos sistemas de produção que nós temos no Brasil. Então, o anestro pós-parto, a puberdade tardia, é um problema crônico. E a gente pode corrigir isso com tecnologia. Hoje, a tecnologia foi desenvolvida para evitar atrasos em concepção, atraso na concepção de uma novilha. Não temos que esperar uma novilha, às vezes, ficar 2, 3, 4 anos para manifestar o primeiro cio. A gente pode, hoje, atuar com tecnologia para fazer com que ela seja inseminada mais precocemente possível. Uma vaca no pós-parto, a gente não tem que ficar esperando 100, 200 dias para ela manifestar um cio e ser coberta com um touro. A gente pode usar a tecnologia e inseminar essa vaca já com 40 dias, 50 dias pós-parto, independente se ela está manifestando cio ou não. Essa que é a grande vantagem de utilização de tecnologia. A gente, independente se a vaca está produzindo estrógeno e manifestando cio, hoje a gente pode inseminar ela num pós-parto precoce. Isso significa um intervalo parto-concepção reduzido, melhora o intervalo entre partos e melhora a taxa de nascimento de animais no ano zootécnico. E faz com que, inclusive, nós tenhamos muita concepção, um aumento de concepção no início da estação de monta, que é um ponto forte aí da eficiência reprodutiva que nós vamos discutir com vocês. Então, esse que é o cenário. No Brasil, nós temos frequentemente animais que não estão produzindo estrógeno no pós-parto, não estão ovulando, não estão manifestando cio, não estão não só manifestando cio, como não podem ser inseminados e não podem também ser cobertos por touro por não estarem manifestando cio. Esse é um cenário bastante frequente. Aqui um trabalho disruptivo aí na questão científica, foi um trabalho publicado pela Universidade de Wisconsin, o grupo do professor Milo Wiltben,
1995, ele mostrou que era possível inseminar vacas leiteiras sem a detecção de cio. Veja que a tecnologia é relativamente recente, né? Esse foi o primeiro trabalho publicado no mundo, e a partir daqui, né, foi vários grupos de pesquisa, e nosso grupo de pesquisa aqui também, deu sequência, né, a esse primeiro estudo, ajustando os modelos de sincronização para a realização de inseminação sem a necessidade de detecção de cio, para a condição brasileira, né, para a condição brasileira de manejo, de pastagens, de sistemas de produção. E aí, a partir daí, nós começamos a desenvolver modelos, né, para o sistema de produção, principalmente de gados de corte, onde, ao invés da vaca ovular tardiamente no pós-parto, né, então aqui nós temos o parto e aqui o pós-parto, ela está ovulando tardiamente, certo? E isso é muito frequente pelas condições da presença do bezerro, questões nutricionais de animais criados a pasto. Nós, ao invés de termos alta taxa de anestro, que está tudo muito bem estudada, a vaca tem que emprenhar, uma vaca taurina em 80 dias pós-parto, 90 dias pós-parto, ela tem que estar prenha para a produção de um bezerro por ano, e se ela não estiver ciclando, isso não vai acontecer. O que nós fazemos hoje? Nós não esperamos mais a vaca ovular, nós induzimos a ovulação de uma vaca usando tecnologia, usando o próprio hormônio que a vaca produz, que é a progesterona e o estrógeno, induzimos picos ovulatórios, e essa ovulação é muito controlada e ela permite nós realizarmos uma inseminação em tempo fixo. E temos outras vantagens também, que além dela induzir uma ovulação precoce no pós-parto, por exemplo, estou dando um exemplo aqui de 50 dias, uma vaca que emprenha com 50 dias, ela tem 11 meses de intervalo de parto, quer dizer, se ela pare, por exemplo, em novembro, essa vaca que emprenhou aqui, no ano seguinte ela vai parir em outubro, quer dizer, ao invés de atrasar a concepção, esse exemplo de cima aqui, uma vaca que pariu, por exemplo, em novembro, o ano seguinte ela vai parir em janeiro, ela vai atrasar 2 meses, com o exemplo de cima. Com esse exemplo de baixo, uma vaca que emprenhou aqui, ela vai antecipar 1 mês no ano seguinte em relação ao parto dela daquele ano. Então, vejam a importância de não perdermos tempo no pós-parto, né? O pós-parto é importante que a vaca emprenhe o mais rápido possível, para que a gente possa ter um ciclo de alta eficiência, que é o que nós vamos comentar com vocês agora. Então, esses protocolos, né, levando em consideração todo o conhecimento científico-tecnológico, hoje ele está sendo muito já utilizado no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós realizamos esse procedimento aqui de tratamento no Brasil hoje em 25 milhões de animais, 25 milhões de fêmeas são sincronizadas, né? Nós fazemos 25 milhões de procedimentos, porque às vezes a gente utiliza o mesmo procedimento na mesma vaca, né? São 25 milhões de procedimentos feitos no Brasil por ano. Então, o mercado já assimilou essa tecnologia por todas as vantagens que ela tem trazido para a pecuária brasileira, principalmente a pecuária de corte, aí, que é a que mais utiliza. E por que isso ocorre? Por exemplo, lembra que eu mostrei para vocês que 80% do bezerro brasileiro é produzido por monta natural. Por que não a gente utilizar uma IATF, uma só, que é o modelo mais simples, uma IATF, e colocar touros de repasse? Então, nós fizemos vários estudos, né? E essa ferramenta aqui, ela pode estar trazendo 2 grandes vantagens para o produtor. Primeiro, quem emprenha de inseminação logicamente, nós estamos falando em melhoramento genético, porque a inseminação artificial é sinônimo de melhoramento genético, porque os touros de melhor qualidade hoje estão nas centrais. E essa IATF podia ter vantagens além do melhoramento genético, que é melhorar a eficiência reprodutiva. Agora, será que isso acontece? Então, vejam lá, vamos pegar um estudo que nós fizemos, simultâneo, né, onde nós pegamos animais, vacas paridas e colocamos touros,
4 touros para 100 vacas, e pegamos uma IATF no começo da estação de monta e colocamos a mesma quantidade de touros de hepasse, 4 touros para 100 vacas sincronizadas. Então, a diferença aqui, simultaneamente, é que um grupo recebeu uma IATF e o outro grupo não recebeu a IATF. E vejam a diferença, né? Em azul aqui, está uma estação de monta de 90 dias, o quanto que emprenhou de vaca com uma IATF e repasse de touro, e em vermelho aqui está o quanto que emprenhou de vaca por monta natural. Então, vejam que, por exemplo, nos 10 primeiros dias de estação de monta, nós chegamos a emprenhar 30 vezes mais vacas comparados com a monta natural. Quando a gente passa para 35 dias de estação de monta, essa diferença aqui continua sendo em 150%. Com 45 dias, ela se manteve ainda em 70%, e no final da estação de monta, só por termos introduzido uma IATF no começo da estação de monta, nós ainda tínhamos 11% mais de prenhez. Então, o que acontece com essa ferramenta? É uma ferramenta que antecipa a concepção, e antecipando a concepção na estação de monta, nós estamos antecipando os partos do ano seguinte, e, além de tudo, 52% dos bezerros produzidos, né, nessa estação de monta aqui, eles foram produzidos por reprodução assistida, né? Então, melhoramento genético. Então, nós estamos falando aqui de introduzir genética em grande parte dos bezerros nascidos no próximo ano, e, além de tudo, melhorando a eficiência reprodutiva. Então, é isso que a IATF faz. Agora, qual seria o impacto disso num ciclo de produção? Então, vamos tentar discutir com vocês. Ó. Aqui, prenhez no começo da estação de monta. O que nós temos aqui? Temos parições antecipadas no ano seguinte. Quando a gente começa a ter atrasos na concepção, logicamente, nós temos atraso no parto do ano seguinte. Mais atraso na concepção, mais atraso nos partos do ano seguinte. Então, o que acontece quando a gente não usa tecnologia para emprenhar a vaca no começo da estação de monta? Elas começam a atrasar o parto no ano subsequente. O que acontece com uma vaca que pare no final de estação de monta? Ela vai atrasando a concepção. Então, o que acontece? Vaca que emprenha no começo da estação de monta, ela emprenha no começo, pare no começo, emprenha no começo, pare no começo. Ela entra num ciclo de alta produção. Uma vaca que atrasa, ela emprenha no final da estação de monta, nos anos subsequentes, ela vai atrasando o parto. Vai atrasando o parto, vai atrasando o parto, até o ponto dela sair da estação de monta. Ela fica um ano vazia. Então, é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que evitar atrasos na concepção, porque no tempo nós vamos ter diminuição na eficiência reprodutiva da fazenda. E também, um estudo que nós fizemos aqui com 13 mil vacas, né, nós analisamos a reconcepção da vaca na estação de monta, da vaca que pariu no início que emprenhou no início da estação de monta e, logicamente, pariu no início da estação de parição, veja, alta probabilidade de reconcepção, e vaca que emprenha no final da estação de monta e pare no final da estação de monta, veja que, logicamente, diminui a probabilidade de reconcepção dela no ano seguinte. Então, muito importante emprenhar a vaca no cedo, parir no cedo, para aumentar a chance dela emprenhar no ano seguinte, certo? Outra coisa, quando a gente analisa, por exemplo, época de concepção na estação de monta, então nós vamos pegar a mesma taxa de prenhez, mas com uma alta concentração de parição, de concepção no final da estação de monta ou no início da estação de monta. Quando a gente usa, por exemplo, IATF, a gente aumenta a quantidade de vacas que emprenham no início da estação de monta. O que nós fizemos? Fizemos um estudo do peso ao desmame dos bezerros conforme a época que a mãe emprenhou na estação de monta. E vejam aqui, que é muito claro, né, de vocês evidenciarem, que a vaca que emprenha cedo, ela desmama um bezerro mais pesado. A vaca que emprenha tarde desmama um bezerro mais leve, certo? E isso, se nós colocarmos em quilo de bezerro comercializado,
tendo a mesma taxa de prenhez, somente mudando a época de concepção, vocês podem aumentar em quase 20% o faturamento de quilo de bezerro vendido na fazenda. Então, isso é uma coisa importante, não só no ponto de vista de reconcepção da fêmea, mas na venda do bezerro, que é um bezerro mais pesado, que traz uma lucratividade maior para o sistema de produção. Então, prenhez no começo da estação de monta é muito importante no ciclo da pecuária que vocês estão montando aí no Rio Grande do Sul. E não termina aí. Vamos pensar agora na novilha. Então, vamos pegar uma novilha. Por exemplo, aqui temos o primeiro ano. Quem emprenha no começo da estação de monta vai parir uma bezerra no começo da estação de nascimento, ela vai desmamar mais pesada, ela vai entrar em reprodução no terceiro ano super precoce, com 14 meses. Veja que ela tem 7 meses entre desmama e ser inseminada. Ela pode ganhar 450 gramas dia e você entrega em torno de 300 quilos de novilha para ser inseminada com 14 meses. Lógico que vocês trabalham com tauros, esse valor aqui seria em torno de 320 quilos, 330 quilos. Para zebu, a gente trabalha em torno de 300 quilos. Mas vamos supor, vocês tiveram erros de manejo reprodutivo. Vocês atrasaram a concepção da mãe da bezerra. A bezerra já vai nascer mais tarde, vai desmamar mais leve, vocês vão ter menos tempo para ela ser inseminada quando ela entra em reprodução, ela é mais jovem, 1 mês mais jovem, e para entregar, por exemplo, 300 quilos, você precisa acelerar o ganho de peso dela. Se atrasarmos mais ainda a concepção da mãe, ela vai nascer mais tardiamente, nascendo mais tardiamente, você vai ter menos tempo, ela vai ser mais jovem quando vai entrar em reprodução, e você precisaria ter um ganho de peso muito superior para chegar a pontos dela ser inseminada. Então, está claro também que no ciclo da pecuária, certo, emprenhar cedo para a mãe, para a vaca é muito bom, e para sua filha entrar em reprodução também é extremamente importante. Será que isso aqui tem, na prática, tem impactos? Vejam que nós fizemos um estudo, certo? Aqui tem 1.041 novilhas super precoces, inseminadas entre 12 e 14 meses, e vejam que as novilhas filhas de vacas que emprenham cedo e parem cedo, emprenham muito mais do que filhas de vacas que emprenham tarde e parem tarde, né? Então, está bem claro, estatisticamente, isso aí está bem evidente. Esse animal aqui é um animal mais jovem, né? Mais difícil de entrar em reprodução, já pelo desafio, né, que nós temos de emprenhar animais jovens, que é uma coisa importante para a pecuária de corte. E não termina aí. Logicamente, o nosso foco é a produção de carne. Então, vamos ver os machos, né? Machos nascidos no começo da estação que emprenhou no começo da estação de monta, nasceu no começo da estação de nascimento, final de estação de monta, final da estação de nascimento. Eles entraram em confinamentos. Logicamente, o animal, filho da vaca, que emprenhou cedo, nasceu cedo, ele é mais velho quando abatido. Os animais que nasceram no tarde, numa estação de monta de 6 meses, em concepção no tarde, emprenhou, pariu no tarde, ele é mais jovem. Vamos ver a avaliação de animais de uma fazenda do mesmo ciclo pecuário, do mesmo ano do ciclo pecuário. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, um trabalho que nós fizemos com o Luciano, da Firmasa, são 1.458 machos abatidos, né, de um ciclo aonde nós começamos a analisar o peso a desmama desses 1.458 animais. Veja que os animais filhos de vaca, que prenharam no cedo e pariram no cedo, eles são 23 quilos mais pesados que quem nasce no final e emprenha no final e nasce no final. Então, veja, mais um estudo aqui, colocando um ganho de peso superior a quem nasce no cedo. Eles entraram no confinamento, 49 quilos mais pesados, os animais da mesma safra da vaca que emprenhou no tarde. Eles saíram 27 quilos mais pesados, comparado com os que
filhos de vacas, lembra, é a mesma genética, né? Eram todos meio sangue Angus Nelore, a mesma genética, a mesma fazenda, e, inclusive, esses animais terminaram com 10 diárias de confinamento a menos animais do cedo que os animais do tarde. Então, veja como o ciclo pecuário é importante, né? O ciclo pecuário é extremamente importante, não só para reprodução, para a cadeia como um todo. Os ganhos operacionais e econômicos que nós analisamos do animal do início para o animal do final, ele gira em torno de 20% a mais só pela época do nascimento, na mesma fazenda, levando em consideração todos esses números que nós estamos mostrando para vocês. Então, pessoal, a IATF aqui, ó, ela proporciona alta prenhez no início da estação de monta, ela não deixa a vaca ou a novilha atrasar a concepção. Então, emprenha sempre no começo da estação de monta. Isso vai antecipar a época de nascimento. Antecipando a época de nascimento, aumenta a probabilidade dessa vaca que pariu no cedo de emprenhar na estação de monta subsequente. Aumenta o peso do bezerro a desmama por causa da época de nascimento, que é a mais apropriada. Antecipa a puberdade, a idade, a primeira concepção das bezerras. Fecha um ciclo de reprodução. E, como eu mostrei para vocês, antecipa a idade do abate e a eficiência dos machos. Então, aumenta a produtividade e o retorno econômico da propriedade. Então, ó, uma ferramenta, por ser uma ferramenta de eficiência reprodutiva e de melhoramento genético, os dois, ela faz com que a pecuária entre num ciclo aqui de alta fertilidade e produtividade. Isso que fez com que o pecuarista brasileiro fizesse ao ano, hoje, 25 milhões de sincronizações, certo? Que é um número bastante expressivo, né, pelo tamanho do rebanho brasileiro, mas que ainda representa em torno de 20%, 22% das matrizes inseminadas. Então, está aqui, resumindo, né, as vantagens que a gente acredita sejam bastante importantes na questão. E será que dá dinheiro, né? Será que dá dinheiro fazer IATF? Então, esse é um estudo que nós fizemos junto com o Álvaro Borges, com o Márcio, na Gera Embrio, é um pecuarista, grande parceiro nosso aqui da faculdade, a fazenda dele fica aqui no estado de São Paulo. Nós pegamos um estudo levando em consideração dados da fazenda, onde nós comparamos dois modelos, somente monta natural ou uma IATF seguida de monta natural. Então, com a monta natural, o Álvaro na fazenda teve 44 de prenhez no início da estação de monta, mas quando ele introduziu essa IATF seguida de repasse, ele de 44 já passou para 75% de prenhez no início da estação de monta, onde 56% dessa prenhez de estação de monta veio de IATF e 19% do primeiro repasse de touro. Eram vacas zebu que ele usou cruzamento industrial. Então, além disso, nós tínhamos o vigor híbrido aqui do cruzamento industrial. No final da estação de monta, aqui foi para 79% de prenhez, e aqui foi para 87%. Quer dizer, 8% mais de bezerros no final da estação de monta. Aí nós comparamos economicamente o modelo 1 com o modelo 2, levando em consideração os pesos reais de venda de quilo de bezerro que o Álvaro vende num leilão virtual, certo? Para o sistema touro, certo? Para cada 100 vacas, ou para o sistema IATF touro. Logicamente, vocês não vão ver o que está escrito aqui, mas aqui é o peso do macho, o peso da fêmea, e por quanto foi vendido nesse estudo que nós fizemos há 10 anos, foi em 2014, mas o que importa aqui é a referência do quanto que faturou por quilo de bezerro vendido entre touro ou IATF touro. Na época lá, o Álvaro, para inseminar 100 vacas, ele investiu R$5.000. E o modelo IATF touro teve um faturamento R$21.000 a mais de quilo de bezerro vendido para cada 100 vacas que o sistema touro, fazendo com que a cada R$1 investido nesse sistema de uma IATF touro gerasse R$4,2 de retorno econômico para o sistema de produção, já descontado o custo operacional de R$5.000 para cada 100 vacas sincronizadas e inseminadas naquele momento.
Então, vejam que, além de tudo, certo, é um sistema que traz retorno econômico ao produtor. Então, é um sistema que gera um ciclo pecuário produtivo e por bezerro vendido, isso aqui, esse custo de R$1 investido para cada 4,2 de retorno, não está computado aqui a reconcepção das vacas e não está computado aqui a antecipação da puberdade e da concepção das novilhas, melhorando a idade à primeira concepção. Então, esses valores aqui são bem superiores ainda ao que está apresentado aqui para vocês. Mas vejam que é possível, sim, ter retornos econômicos utilizando essa tecnologia. E nós tivemos, nesses últimos anos, uma valorização do bezerro até superior ao custo do investimento em sincronização. Nós chegamos em 2021 ao ápice de 6, para cada R$1 investido em ATF, R$ 6,28 de retorno. Então, vejam que são números interessantes, porque o bezerro acabou tendo uma valorização até superior ao custo, né, de uma IATF, computando sêmen-serviço e protocolo de sincronização. Então, está aí para mostrar para vocês que é uma tecnologia que introduz a pecuária de cria num ciclo de alta eficiência e traz retorno econômico para o processo. E outra coisa que foi muito positivo para o produtor, nesse caso aqui, foi o custo de prenhez por IATF no tempo. Então, nós fazemos esses cálculos aqui desde o começo de 2000. Em 2000, um bezerro de ATF custava 37% do valor do bezerro. Em 2012, baixou para 12%. Em 2021, chegou a 5%. Então, o custo hoje operacional para vocês produzirem um bezerro de ATF, ele no tempo, ele reduziu bastante e viabilizou muito a aplicação da tecnologia. Então, vejam vocês, pecuaristas, como hoje é possível, né, vocês terem, né, o acesso a essa ferramenta. Essa redução de custo aqui se deu à escala, logicamente, né, a escala e a melhoria, a eficiência, né, a eficiência melhorou, aumentou a escala e nós tivemos uma redução de custo no tempo. Tá, e para leite é a mesma coisa, nós não estamos falando de leite, mas a gente calcula também quantos litros de leite custava uma prenhez. Em 2002 eram 400 litros, 2012 baixou para 146 litros e 2021, 88 litros. Também viabilizou muito na moeda de troca do produtor uma prenhez por IATF para o sistema de produção de leite. Só que nós estamos tendo uma redução no número de doses de sêmen inseminado comercializadas no Brasil, né? Mas mesmo assim, veja, ó, nós tivemos em 2002 7 milhões de doses de sêmen comercializadas no Brasil, inseminávamos 5% do rebanho, e hoje nós chegamos a 25 milhões, 25, quase 26 milhões, com 22% do rebanho inseminado. Nós tivemos um aumento aqui, apesar dessa redução que nós estamos passando no momento, de praticamente quase 400%, ou nós quadriplicamos o mercado nesses últimos 20 anos aqui de análise, mostrando que o pecuarista brasileiro, sim, está introduzindo tecnologia, está aumentando a quantidade de animais inseminados. Isso muito se deve ao desenvolvimento científico e tecnológico, né? Principalmente a IATF, que chegou aqui para ser utilizada no rebanho. Mas vejam que a pecuária passa por ciclos, né? Nós estamos tendo uma redução de utilização de inseminação agora, entre 2022 a 2024, mas vejam que isso aconteceu também em 2006, nós tivemos numericamente uma redução aqui, não sei se vocês estão lembrados, nós tivemos a introdução de aftosa via Paraguai, no Mato Grosso do Sul, redução de preços de inseminação, tivemos uma redução também de preços significativa em 2015 e 2016, tivemos uma queda na comercialização de doses de sêmen, e agora estamos passando por um outro ciclo pecuário, onde nós tivemos também uma queda na comercialização de sêmen no Brasil, que a gente imagina que ela deva voltar. Logicamente, com a redução de preço de quilo de bezerro vendido, a rentabilidade da IATF baixou também, lógico, né? Ela baixou para R$ 3 para cada R$1 investido, certo? Mas
qual será o valor do bezerro daqui 2 anos? Porque hoje, esse é o valor, R$3 para cada investido, de retorno para cada real investido, se o quilo de bezerro que nós temos hoje seja semelhante ao do mercado atual. Entretanto, né, nós sabemos que nos ciclos da pecuária, quando nós temos uma diminuição de bezerro, como, por exemplo, a redução do custo de bezerro, agora 2022, 2023, nós temos aqui um abate significativo, um aumento de abate de fêmeas e redução de inseminação artificial. Então, isso é um ciclo. Então, nós estamos passando por um ciclo de baixo preço de bezerro, que nós passamos em 2016 e 2017, abatemos muita fêmea em vermelho aqui, né? Agora, de novo, baixou o custo de bezerro, e nós abatemos bastante fêmea, significativa mais, o abate de fêmea aumentou, reduziu a inseminação. Só que esses ciclos de baixa existem, né? Aqui é o custo do bezerro, segundo o CPEA, mas provavelmente nós vamos ter um aumento aqui de custo de bezerro, porque nós tivemos um recorde de abate de fêmeas, inclusive em 2024, no primeiro trimestre, ainda o Brasil está abatendo muita fêmea, foi um recorde de abate de novilhas, vai faltar bezerro. Faltando bezerro, provavelmente nós vamos ter um ciclo de aumento de preços, né? Então, produzir um bezerro hoje, nessa estação de monta, ele vai ser vendido daqui 2 anos, provavelmente, num ciclo de alta de preços, né? Então, pensem bem, né? O bezerro que vocês vão estar começando a produzir agora nessa próxima estação de monta, vai ser vendido provavelmente num ciclo de alta, né? Isso é muito importante para vocês tomarem decisão. Bom, nós podemos usar uma IATF, mas podemos ressincronizar, usar 2 ou 3. Então, aqui, por exemplo, uma IATF pós-parto colocaria touro para que as vacas em si fossem cobertas. Você tira o touro e ressincroniza. Não vou entrar em detalhes, mas vocês podem ressincronizar e fazerem 2 ou 3 IATFs, e 2 IATF com repasse de touro ou 3 sem repasse de touro. Então, isso aqui está tudo disponível hoje. Vocês podem inseminar, por exemplo, a vaca vazia a cada 40 dias. Vocês podem inseminar as vacas vazias usando um outro protocolo de ressincronização que a gente implanta no dia 22, então a gente insemina a cada 32 dias a vaca vazia. Ou vocês podem usar uma ferramenta relativamente nova, onde implanta a vaca com 14 dias pós-inseminação, faz um diagnóstico no ovário e não no útero, porque é muito cedo, a gente chama o Doppler, e insemina a vaca vazia a cada 24 dias. Por exemplo, esse modelo aqui, em 48 dias, né, nós poderíamos inseminar 3 vezes as vacas e fechar uma estação de monta com 80% de prenhez, com 48 dias de estação de monta, quer dizer, ciclos bem curtos, né, mostrando a eficiência do processo de ressincronização. E muitas vezes, tá, aí eu vou trazer uma informação de estudo que nós fizemos, muitas vezes, ao ressincronizar, a prenhez sai mais barato do que uma IATF colocar touros de repasse. Isso é muito dependente do local, da mão de obra, da quantidade de touros na fazenda, mas, inclusive, a ressincronização, a prenhez pode sair até mais barata do que o próprio repasse com touro. Então, tá aí coisas para a gente discutir e pensar. E aqui mais um modelo, né? Quando iniciar a primeira IATF, porque lembra que a vaca tem que emprenhar cedo no pós-parto. Então, nós não podemos atrasar. E quando nós vamos sincronizar a nossa vaca após o parto? Então, são estudos que nós fizemos aqui há vários anos, com 2.000 e quase 500 vacas, onde nós tentamos entender se uma vaca inseminada com 40, com 50, com 60, com 70, 80 dias pós-parto, teria eficiência semelhante. E olha que interessante esse dado aqui, que se nós usarmos, por exemplo, uma IATF precoce, quer dizer, implantar ela com 30, inseminá-la com 40, ou implantar entre 30 e 40, inseminar entre 40 e 50, ela vai ter 11 meses de intervalo entre parto, e olha, a eficiência relativamente não muda, né? Nós não temos diferença estatística na mudança de eficiência quando a gente
usa uma IATF super precoce no pós-parto. Então, isso é importante para não deixar a vaca atrasar. Então, vocês podem fazer uma IATF já num pós-parto precoce, por exemplo, e colocar em touros, ou podem fazer uma IATF no pós-parto precoce e já ressincronizarem, certo? Isso tudo faz com que vocês tenham alta taxa de prenhez no começo do pós-parto, que geralmente está associado ao começo da estação de monta. Então, aqui, ó, uma IATF precoce no pós-parto, a gente já tem implantado aí com 25, 30 dias e inseminado 10 dias depois, e ressincronizações o mais rápido possível, se vocês forem utilizar, para tentar evitar atrasos, né? A gente procura, quando a gente monta um programa reprodutivo, evitar atrasos no pós-parto. Então, aqui, ó, não tem... Hoje, a receita, lógico, vai depender da condição da fazenda, da condição de mão de obra que vocês têm, mas é usar uma IATF sem atrasar o pós-parto, né? Tentar evitar ao máximo o pós-parto, tentar ter uma elevada taxa de prenhez na primeira IATF, então uma IATF precoce com alta taxa de prenhez, você já emprenha muita vaca no começo da estação de monta, e usar métodos eficientes de ressincronização, que sejam mais rápidos possíveis, para você continuar emprenhando vaca bastante no começo da estação de monta. E aqui, mais um dado para a gente pensar em modelos, né? Então, a taxa de desmame de 60%, que infelizmente é a média ainda do rebanho nacional, passando para 65, 70, 80, 85. Quilo de bezerro desmamado, 150 a 260, que isso aqui é possível fazermos com tecnologia. Então, vejam que, aumentando a taxa de desmame, aumentando o peso de desmame, se nós colocarmos uma unidade animal por hectare, quer dizer, uma vaca por hectare, quantos quilos de bezerro nós vamos produzir por hectare? Veja que nesse modelo de baixa eficiente, a gente produz 83 quilos de bezerro por ano por hectare. Mas melhorando a taxa de desmame e o peso de desmame, a gente pode produzir 176, quer dizer, mais de 100% de quilo de bezerro produzido por hectare, ajustando 2 índices, né, zootécnicos na fazenda. E se nós pegarmos o faturamento, por exemplo, colocar um faturamento, certo, e vender 1 quilo de bezerro, por exemplo, a R$ 9,50, que é um exemplo que eu coloquei aqui, então nós podemos, inclusive, pensando em faturamento, passar de 780 o faturamento por hectare ano, por quilo de bezerro vendido, para 1.600. E tem vários estudos no Brasil, isso depende muito da região. O custo de manutenção de uma vaca hoje gira em torno de R$ 900 por ano, dependendo da região. Vejam que, se nós estamos faturando 782 com o modelo de 60% de taxa de desmame com 150 quilos, nós estamos no prejuízo, né? Mas nesse modelo aqui, faturando já 1.675, nós teríamos condições de ter uma pecuária mais rentável. E vejam que a gente pode, inclusive, aumentar a lotação com alta eficiência, passarmos para 2 vacas por hectare ou 3 vacas por hectare. Veja que o nosso faturamento aumenta bastante, né? Então, nós teríamos condição de ter, sim, uma pecuária mais eficiente, mais produtiva, melhorando índices zootécnicos e melhorando lotação, né? Lotação por hectare. Lógico que tudo isso passa por uma análise econômica, precisa do processo, né? E, para finalizar, trazer para vocês aqui informações da importância de um índice que é crucial na eficiência, que é a redução da idade à primeira concepção, ao primeiro parto. Então, vamos pegar uma fazenda de 2.000 hectares, com 1.000 vacas, tudo transformado em unidade animal, 450 quilos de unidade animal. Então, 1.000 vacas, 700 bezerros, nós precisaríamos 1.210 hectares para esse sistema de produção, desmamando os bezerros machos e vendendo e segurando as fêmeas. Então, segurando as fêmeas, um exemplo, de 1 a 2 anos, nós precisaríamos, para a recria dessas fêmeas, mais 245 hectares, de 2 a 3 anos, mais 280 hectares, e de 3 a 4 anos, que infelizmente no Brasil tem muitas fazendas onde a idade à primeira
concepção gira em torno de 3 anos e o primeiro parto em torno de 4 anos. Uma fazenda como essa aqui, ela ocupa 41% da terra, da sua área, somente para novilhas em recria. Somente para novilhas em recria, que ela ocupa um grande espaço da fazenda de cria. Mas se nós pegarmos a nossa fazenda de cria e emprenharmos nossa novilha com 1 ano para ela parir com 2 anos, imediatamente desaparecem 2 categorias da fazenda. A novilha de 2 a 3 e de 3 a 4. E isso vai proporcionar uma liberação de pastagens, de área na fazenda, porque nós só vamos ter uma categoria de novilha de 1 a 2 anos de idade. Isso ele vai liberar numa fazenda de 2.000 hectares, 525 hectares, vai ser incorporado nesse modelo aqui mais 433 vacas em unidade animal, que continuando produzindo 70% de bezerro, por área, nós vamos aumentar em 43% a quantidade de bezerros produzidos, corrigindo um índice zootécnico. E aí a necessidade de terra para recria, que era de 41% da área da fazenda, baixa para 21%. Veja como a gente pode otimizar o nosso sistema de produção usando esse modelo aqui. Outra coisa que o pecuarista tem que também colocar na conta é o ganho genético, né? Então, vamos lá. Aqui, uma bezerra nasceu na fazenda, ela emprenhou com 3 anos e pariu com 4 anos. Então, ela trouxe sua primeira cria depois de 4 anos. Então, ela produziu um bezerro em 4 anos. Aqui nós vamos ter uma novilha que emprenhou com 2, trouxe seu primeiro bezerro com 3, reemprenhou e trouxe o segundo com 4. Então, ela já aumentou em 100% aqui a produção de bezerros. E aqui nós temos um outro exemplo, que é o que toda a pecuária brasileira hoje, os pecuaristas mais tecnificados estão tentando implantar, que é emprenhar com 1 ano, parir com 2 anos, ter a reconcepção dessa novilha, dessa primípara super precoce, que precisa de tecnologia, mas é possível, ela pare com 3, reconcebe com 3 e pare com 4. Então, veja, no mesmo período, a gente já produziu 3 bezerros, enquanto que um bezerro aqui, que infelizmente ainda é a média nacional, a gente aumentaria em 4 anos a produção para 3 bezerros. Quer dizer, é uma quantidade bastante significativa de aumento. Isso em termos de produtividade. Mas se nós pensarmos em ganho genético, veja que interessante essa informação também. Vocês têm um programa de melhoramento genético. Nasce uma bezerra na fazenda. Vocês vão emprenhar essa bezerra e ela vai parir na fazenda de vocês. A gente chama isso de intervalo de gerações. Quando a gente está trabalhando num programa de melhoramento, a próxima geração, que é essa bezerrinha que nasceu dessa bezerra na fazenda de vocês, é que vai carregar os genes, né, ligados ao programa de melhoramento genético de vocês. E veja que aqui a próxima geração demorou 4 anos para chegar. Então, o teu salto genético demorou 4 anos para ocorrer dentro de um programa de melhoramento. Nesse caso aqui, o salto genético já ocorreu 1 ano antes, com 3 anos. A nova geração, ela chegou não com 4 anos, chegou com 3 anos. Nesse modelo aqui, veja que a nova geração chega já com 2 anos. Então, você já deu um salto genético aqui com 2 anos. E essa bezerrinha aqui é essa vaca aqui, que está parida novamente com 4 anos. Então, você deu 2 saltos genéticos no mesmo período. Então, você dobrou o teu ganho genético, em termos de programa de melhoramento, reduzindo a idade à primeira concepção e ao primeiro parto, colocando como modelo, né, como controle, esse grupo aqui, que é a média nacional. Então, não é somente aumento de produtividade, é você ganhar em eficiência no programa de melhoramento genético. Então, são conceitos interessantes para vocês introduzirem dentro dos modelos, né? Dentro dos modelos que vocês têm. E aqui, para finalizar, ó, veja, uma concepção aos 14 ou aos 36. A gente faz análises, né, de quanto que seria o faturamento de uma fazenda, vendendo bezerros macho, vacas de descarte, novilhas, aquela mesma fazenda de 2.000 hectares, né? Então, logicamente, você tem mais vacas nesse sistema, na mesma fazenda, você vai vender mais bezerros,
e aqui está o faturamento, vai vender mais vacas vazias, né, porque você tem mais vacas no processo, você vai vender mais novilhas de descarte, você fechando o faturamento da fazenda, veja que o faturamento aumenta em R$1 milhão, e o faturamento por hectare aumenta em 43%, corrigindo um índice Zootec. Então, veja se vocês teriam numa fazenda de 2.000 hectares, né, aqui 1 milhão de faturamento a mais. A grande pergunta é, esse 1 milhão de faturamento vai cobrir os custos de tecnologia necessária para a redução da idade à primeira concepção? Porque, logicamente, para reduzir a idade à primeira concepção, nós vamos ter que investir em genética, investir em tecnologia, vamos ter que investir em nutrição. Então, se esse 1 milhão paga os custos operacionais para redução, nós estamos falando aqui de um sistema de alta eficiência. E, geralmente, pessoal, tem as fazendas que estão utilizando esse modelo, são fazendas que estão conseguindo fechar o cálculo econômico. Como o Brasil é muito extenso, né, e é muito difícil a gente criar um modelo econômico para todos os sistemas, fica aí uma análise para a gente pensar, né, o que fazer em termos de tecnologia e tentar conhecer um pouco melhor a fisiologia e a endocrinologia da puberdade, maturidade sexual, para que isso seja uma realidade. Pessoal, então era isso que a gente tinha a falar para vocês, tá? Eu acho que eu fiz uma apresentação bem genérica, né? Tentando trazer conceitos, trazer informações. Tem, logicamente, é um tema muito amplo, né? Poderíamos estar falando com vocês aqui muito mais detalhes, né? Da integração, nutrição, reprodução, sanidade, genética, né? Para fazer, por exemplo, uma novilha super precoce, não é somente nutrição. Nós temos estudos que mostram que, se nós não selecionarmos já na produção da bezerra, que vai ser uma novilha super precoce, nós já temos que trabalhar com sêmen de touros que tenham habilidade para precocidade sexual. A genética é muito importante nesse modelo, né? Mas esses pequenos detalhes aí a gente pode agora discutir com vocês nessa próxima fase, e estamos aí à disposição para nós conversarmos de uma forma bastante informal com vocês aí, e sobre esse tema que eu considero importante. E fazer só rapidamente aqui, espera um minutinho, voltar aqui, fazer uma pequena, uma propaganda aqui rapidamente de um tema que eu deixei aqui para mostrar para vocês rapidamente, espera só um minutinho aqui, que a gente está, se vocês tiverem a possibilidade de participarem de um evento que nós estamos programando, né, para ser realizado agora, veja rapidinho aqui, opa, só um minutinho, vou passar aqui para vocês, mas nós em Londrina agora vamos estar realizando um congresso somente para discutir eficiência reprodutiva. É um congresso onde nós vamos contar com 20 palestrantes do Brasil e do exterior, e vai ser dia 24 e 25 de julho em Londrina. Inclusive, estamos comemorando 20 anos que a gente organiza esse evento, juntamente com o professor Marcelo Seneda, na Universidade Estadual de Londrina. Se vocês tiverem oportunidade, ele é um evento que é aberto tanto para técnicos quanto para produtores, tá? É discussão de ciência, tecnologia, para que a gente possa tentar melhorar a aplicação dessas ferramentas nas fazendas brasileiras e melhorar a eficiência produtiva e econômica. Então, estão convidados aí para participarem também, caso necessário. Tudo bem? Então, com isso, eu termino a minha apresentação. E se tiverem alguma pergunta aí, um prazer enorme a gente discutir com vocês aí. Professor Pietro, primeiro, nosso agradecimento, antes de terminar, mas já por terminar a sua apresentação, eu tinha certeza que todos nós iríamos ter um material de altíssima qualidade, atualizado, e que o senhor, habilmente, com a sua equipe de pesquisa, conseguiu mostrar, além de tudo,
os ganhos, né? O que está sendo acrescentado em ganho, adotando determinadas medidas. Bom, eu vou aqui agora, como temos uma listagem de perguntas, vou começar pela primeira, professor. Só um pouquinho. Fique à vontade. Aqui. Se alguém tiver uma pergunta direta também, o Fernando Gonçalves disse assim: a fêmea que é diagnosticada com prenhez positiva no início da estação e reabsorve, o que fazer para evitar esse problema? Exato, esse é um grande problema da reprodução, porque a vaca, algumas vezes, ela emprenha e tem perda gestacional, né? Então, ela perde a gestação. Isso aí, logicamente, nós temos alguns números como referência, né? Para pecuária de corte, isso aí teria que girar no máximo em torno de 5% essas perdas gestacionais, tá? Tem fazendas aí que usam tecnologia que gira em torno de 2% a 3% essa perda gestacional. E ela é multifatorial. Ela está ligada a processos de nutrição e está ligado a processos sanitários, né? Então, é muito comum nós termos enfermidades sanitárias que causam aborto, perda gestacional e aborto. Mas mais comuns, que vocês já devem ter ouvido falar, é a brucelose, a leptospirose, a IBR, a BVD. São todas enfermidades que causam perda gestacional e grandes prejuízos. Então, uma coisa que é importante, que já foi muito estudada no Brasil também, não só pelo nosso grupo, mas por outros grupos de pesquisa, é o seguinte: hoje nós estamos discutindo a intensificação da pecuária, né? Colocarmos mais animais por hectare. Com isso, a gente aumenta a proximidade entre os animais, e com isso a gente aumenta o risco de transmissão de doenças infecciosas. E o que nós estamos já percebendo nesses últimos anos? É imprescindível para a pecuária de cria um calendário sanitário, tá? Então, vacinação das fêmeas, certo? De uma forma programada, tanto das novilhas, já começar já a vacinação na vida bem precoce da fêmea, e manter essa vacinação anual para diminuição de problemas sanitários, né, que possam causar aborto. Então, um bom programa sanitário, através de vacinas, ajuda muito a redução dessa perda gestacional. Outros estudos que nós fizemos também, que por exemplo, uma vaca que emprenha e perde condição corporal, então você tem uma vaca que emprenhou e ela perdeu condição corporal, ela aumenta a probabilidade de ter perda gestacional. Então, uma vaca que, após a concepção, por algum erro de manejo nutricional, ela perdeu condição, ela perdeu reserva energética, ela aumenta a chance de ter perda gestacional. Essas são as duas maiores causas, é a questão da sanidade e a questão da nutrição. E outra que nós sabemos também na pecuária de corte é que a novilha perde mais do que a vaca. Quem mais perde é a novilha, seguido de primípara, e multípara perde bem menos. E isso a gente tem algumas explicações para isso. Por exemplo, a novilha tem dois fatores que interferem muito no momento de perda, comparado com primíparas e multíparas. O que acontece com a novilha? A novilha, ela tem o útero ainda em fase de desenvolvimento, às vezes o útero não atingiu a maturidade para o desenvolvimento de uma gestação, então às vezes ela emprenha e perde, e ela tem também uma imunidade inferior em relação à vaca adulta. Então ela ainda não foi exposta a um ambiente e não foi exposta a enfermidades. Então, o sistema imunológico dela ainda está aquém do que é o desejado. Então, tomar cuidado com primípara, principalmente na questão da vacinação, que é a categoria mais sensível aí para o processo de perda gestacional. De uma forma geral, seriam esses os comentários aí. Tem outros detalhes, mas eu acredito que os mais importantes estão resumidos no que eu comentei com vocês aí.
Muito obrigado. Vamos para outra pergunta, Álvaro Laureano. As crias paridas no cedo são mais precoces por desempenho ou porque ficam mais velhas mais cedo? Excelente pergunta. Pelos dois, tanto pelo desempenho ou pela idade, né? Nós sabemos, tem vários estudos que mostram qual é a probabilidade de uma novilha ficar prenha super precoce. Um é a idade, né? Quanto maior a idade, né? Melhor. Só que, logicamente, como a gente quer que ela emprenhe cedo, a gente não pode atrasar muito a idade. Então, a idade é um fator importante. Por exemplo, uma novilha de 15 meses, ela tem mais chance de emprenhar do que uma novilha de 12 meses. Nós estamos falando no mesmo ciclo, né, de produção de bezerras, terneiras, né, de terneiras. Então, nós temos esse fator. Outro fator é peso, né? Como a bezerra que nasce no cedo, ela é mais pesada, ela tem dois fatores positivos. Ela tem o fator peso, desempenho, e tem o fator idade. Então, os dois somados que fazem com que ela seja mais eficiente. Ok. Fernanda Brum, quais os métodos mais eficientes de ressincronização precoce? Excelente pergunta. Vai depender muito da disponibilidade de mão de obra. O mais eficaz em termos de tempo é a ultrassonografia Doppler, mas precisa de um ultrassom especial e de um técnico especializado. Esse é outro problema que nós enfrentamos na pecuária, né? Mão de obra. Pra vocês terem uma ideia, lembra que eu comentei com vocês, temos 25 milhões de sincronização no Brasil, né? Nós temos uma estimativa que hoje prestam serviços para a realização dessas 25 milhões de inseminações, 7 mil veterinários especializados em reprodução no Brasil. Para você usar a ressincronização, você precisa de um técnico indo à fazenda e fazendo as análises necessárias para diagnosticar a vaca vazia. O segredo da ressincronização não é diagnosticar a prenha, é a vazia. O nosso problema não é a vaca prenha, é a vaca vazia. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar a vaca vazia e mais rapidamente a gente inseminar ela, mais eficiência reprodutiva nós temos. Então, o Doppler, com 22 dias pós-inseminação, nós já temos uma acurácia de detecção de vaca vazia extremamente elevada, gerando em torno de 95%. Então, você já atua rapidamente, já reinsemina a vaca vazia 24 dias depois da inseminação anterior. Isso é muito rápido, só que precisa de um técnico especializado, precisa de um ultrassom Doppler, isso, e fazer uma análise econômica do processo. Como essa ressincronização é um pouquinho mais cara, né, devido a esses processos todos, tem que ver se vale a pena ou não, depende muito de escala, né? Então, qual que é o problema da ressincronização? Você vai à fazenda, às vezes, para ressincronizar 200 fêmeas ou para ressincronizar 50 fêmeas. O custo operacional de 200 fêmeas é muito menor do que de 50 fêmeas. Então, tem que fazer o cálculo, se vale a pena ou não, mas do ponto de vista de eficiência reprodutiva, a melhor de todas seria a ultrassonografia Doppler. Uma pergunta recorrente da Fernanda também, professor, que a gente ouve esse tipo de pergunta, quais seriam os pesos mínimos, ou qual seria o peso mínimo para fazer IATF em precocinha, né, bezerras de 12 a 14 meses? Excelente pergunta. Isso depende muito do componente genético das novilhas que vocês estão trabalhando. Nós aqui em São Paulo, né, e a gente trabalha muito no Brasil Central, a gente tem todos esses pontos de corte para zebu, principalmente para Nelore. Eu já posso até comentar com vocês que em Nelore hoje, que não é a realidade de vocês, depois a gente vai falar em taurinos, o ponto de corte está girando em torno de 300 quilos para a primeira inseminação e 400 quilos ao primeiro parto, tá? A gente faz análise de regressão logística através de pontos de corte, né? São análise estatística,
para ver até um ponto de inflexão do peso na eficiência. Para taurinos, esse ponto de corte é um pouco mais elevado. E aí eu vou levar em consideração mais a literatura e os colegas que trabalham com taurinos do que os dados científicos que nós temos. Esse ponto de corte em taurino está girando em torno de 320, 330 quilos, tá? Porque a fêmea taurina é mais pesada que a fêmea zebuína. E a gente tem um ponto de referência que é em torno de 60% do peso adulto, que é onde atinge a maturidade sexual. Então, vamos colocar aí uns 320, 330 quilos para essa idade da primeira concepção. Agora, lembrando que não é somente peso, é peso e condição corporal, tá? Então, eu não tive tempo de mostrar para vocês, mas a gente trabalha muito com ultrassonografia de carcaça em novilhas super precoce e analisa a espessura de gordura, o depósito de gordura no subcutâneo, e a gente faz também análise de ponto de corte. Então, veja que, por exemplo, transferindo isso em condição corporal de 1 a 5, uma novilha para vocês aí tem que ter 320, 330 quilos no momento da primeira inseminação, com uma condição corporal de 3,25, mais ou menos, numa escala a 3,5, numa escala de 1 a 5. Com licença, Ok. deixa eu só fazer a última pergunta. Tá, então vamos lá. Vamos fazer só mais uma? Só mais uma. Eu Deixa queria eu ver saber se aqui. uma vaca com um score corporal muito alto tem uma eficiência mais baixa ou não? Excelente pergunta. A resposta é sim, tá? Tem uma eficiência mais baixa. O excesso de gordura, porque pouca gordura é ruim, e muita gordura também é ruim. E aí, só que as explicações do porquê isso acontece são diferentes. Uma vaca com baixa quantidade energética, ela não emprenha porque ela não ovula. Uma vaca gorda, ela ovula o tempo todo, ela cicla certinho, de 21 dias ela está ciclando. Só que ela não emprenha porque ela tem um problema metabólico que compromete a qualidade do óssito dela. Então, ela ovula um óssito de baixa qualidade, então ela tende a emprenhar menos. E também ela tem uma mobilização de gordura excessiva, às vezes, que produz substâncias que comprometem a fertilidade como um todo. Então, sim, a resposta é sim, nós temos que evitar tanto a vaca magra quanto a vaca obesa, tá? As duas têm baixa eficiência reprodutiva. Tanto em novilha quanto vaca. Quanto em novilha, quanto vacas. Inclusive, em novilhas, se por algum motivo, vamos supor, vocês têm um programa de reprodução, já vão querer inseminá-las com 1 ano, fizeram uma nutrição adequada, tal, cresceu e por algum motivo não inseminou com 1 ano. Com 2 anos, ela já passou do ponto, porque ela já estava pesada com 1. Ela vai emprenhar muito pouco com 2 anos, tá? Porque ela passou do tempo, né? Passou do peso desejado. Então, novilhas também, a gente tem que evitar o excesso de peso e de gordura, que também interfere negativamente, tanto em vacas quanto em novilhas. O Ivo Wagner, como nós temos uma lista enorme, eu procurei seguir aqui na sequência, mas infelizmente não vamos poder atender a todos, mas vamos lá. O Ivo Wagner fez a seguinte pergunta, professor, sobre risco de diagnóstico precoce por ecografia, objetivos e estratégia. Qual a melhor estratégia de acordo com os resultados? Não, então, a ultrassonografia hoje, ela não, desde que bem aplicada, né, que logicamente quem faz esse serviço faz um curso, sabe fazer uma palpação, o risco é zero, praticamente zero, de você ter perdas por um diagnóstico. Então, o especialista coloca uma probe na mão, introduz a mão no reto e coloca essa probe em cima do útero e faz uma imagem da presença ou não de um concepto com risco zero de perda gestacional. Então, essa tecnologia não aumenta a perda gestacional, certo? Às vezes, por exemplo, o que pode aumentar a perda é o manejo para trazer a vaca no curral. Então, por exemplo, um dia muito quente,
deixar a vaca sem beber água no curral, parada por muito tempo, aí sim, ela, por questão de manejo, de estresse, aí ela pode aumentar um pouquinho essa perda. Mas se você traz a vaca de uma forma correta ao curral, sem estresse, preservando a vaca de um manejo mais abrupto, vocês não têm aumento de perda utilizando a ultrassonografia para diagnóstico precoce. Bom, então agora a última mesmo. Vou fazer escolhi esta aqui, professor, porque esses dias no nosso grupo de cria teve uma dúvida relacionada a esta pergunta, né? Não digo dúvida, vários comentários. Então, gostaríamos do seguinte, de saber a coisa mais correta cientificamente. Aumento de gêmeos em função de protocolos. Como evitar? Exato, excelente pergunta. Quando a gente usa um protocolo, tem um fármaco do protocolo, só um fármaco do protocolo que pode aumentar a presença de gêmeos, que é a ECG, a gonotrofina coriônica equina. Ela é muito importante, porque ela faz uma vaca em anestro ter crescimento folicular e ovular. Então, aliás, a gente usa só em vaca em anestro. A ECG não é utilizada, por exemplo, em animais ciclando. Então, por exemplo, um exemplo para vocês, vaca holandesa em freestall, com boa alimentação, a gente nem usa ECG, não usa ECG, mas em vacas de corte, no pós-parto, com bezerro ao pé, tem muito anestro. No Brasil, a gente usa ECG praticamente em todas as vacas de corte. É dependente de dose, então é o seguinte, a expectativa de você ter dupla ovulação com a dose correta, ela é muito baixa. Ela é abaixo de 1%. Então, para cada 100 vacas, uma teria dupla ovulação com a dose correta. Se você errar a dose, essa dupla ovulação pode chegar de 1% para 2%, para 3%, para 4%, para 5%, e chegar até 10%. E aí você vai ter problemas de nascimento de animais gemelares. Isso está dependendo, então, da dose de ECG e da duração do protocolo. Por que a duração do protocolo? Protocolos mais curtos, quando você usa a ECG, muitas vezes você ainda não tem um folículo dominante, você tem folículos subordinados que ainda estão em fase de crescimento. Então, protocolo curto, a ECG pode estimular mais de um folículo crescer. Protocolos longos, você já tem um folículo pré-estabelecido, aí você diminui a taxa de dupla ovulação. Então, recapitulando, é dependente desse hormônio, somente de um hormônio que sincroniza, que é a ECG, depende da dose, que nós vamos falar agora, e depende da duração do protocolo. Então, vamos lá para a dose. Nós usamos para zebuínos doses menores e para taurinos doses maiores. Vocês, com a realidade de vocês, com certeza tem pouco zebuíno por aí. O que é pouca dose em zebuíno? A gente usa somente 200 unidades em novilhas e 300 unidades em vacas, tá? Então, essas são as baixas doses em zebuínos. Em taurinos, que é a realidade de vocês, as doses têm que ser mais elevadas. Então, quando você tem uma novilha em anestro, você, às vezes, é indicado você usar 300 unidades ECG. Lembra que em zebu a gente usa 200. Vocês usariam 300 unidades. Então, vocês estariam aumentando um pouco a dose de ECG. E em vacas, vocês poderiam usar 300, quando o desafio não é tão grande, e passar para 400, né? Porque o taurino precisa de um pouco mais. Aí é o seguinte, se vocês... Aí tem que ter uma análise técnica. Se usando, por exemplo, 300 unidades em novilhas, se estiver dando dupla ovulação em gêmeos, tem uma forma de vocês evitarem isso. Vocês prolongam o protocolo. Vocês não usam protocolos curtos. Vocês podem usar um protocolo um dia mais longo ou 2 dias mais longos. Por exemplo, passar de 7 para 8 ou de 8 para 9. Levando em consideração algumas respostas técnicas, não vou entrar em detalhes para não confundir. Mas seria uma possibilidade de vocês prolongarem o protocolo. Então, cuidado com a dose, tá? Não da dose excessiva.
certo? Novilha precisa menos do que vaca, taurino um pouquinho mais que zebu, e se te continuar tendo dupla ovulação, que eu falei para vocês que não pode passar de 1% para cada 100 vacas, no máximo uma ter gemelar ou dupla ovulação, vocês prolongam o protocolo de vocês, que vocês reduzem a chance de ter gemelares ou dupla ovulação. Bom, com esta resposta do professor, isso atesta, professor, aquilo que nós costumamos comentar. IATF não é um manejo para amador. É um manejo simples? Mas é um manejo científico que deve ser consultado um veterinário e avaliar. Cada caso é um caso, cada propriedade é uma propriedade. Como a gente costuma dizer, não existe a receita de bolo. Existe, para aquele momento, de repente, este ano, encaixa muito bem na Fazenda A, no ano que vem a Fazenda A eventualmente tem que mudar alguma coisinha para ajustar com a sua realidade que foi alterada. Então, agradeço a presença fantástica de todos aqui hoje, inclusive do nosso professor José Fernando Piva Lobato, um entusiasta também da pecuária e mais precisamente dos manejos com forrageiras. E eu quero dizer ao professor, aquela última mensagem e convite que o professor fez, nos mande um card, a informação que nós vamos divulgar com o maior prazer esse evento lá em Londrina, para que todos possam tomar conhecimento, não só aqui no grupo da CRIA, como no grupo maior, da qual a maioria está presente também. Portanto, professor, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente no Instituto Desenvolve Pecuária, nós estamos sempre com as portas e porteiras abertas ao senhor, à sua equipe. O que precisar, estamos à disposição. Desejo a todos uma boa noite e que as próximas tenhamos também essa feliz audiência de todos. Infelizmente, não foi possível dar oportunidade a todas as perguntas, senão ficaríamos aqui até amanhã, com certeza. Não sei se a Elisa quer complementar alguma coisa. Gostaria de agradecer, né, ao professor Pietro Sampaio, né, a qualidade do seu trabalho, né. Depois a gente vai buscar os artigos científicos ali, se o senhor tiver algum que queira nos indicar, e a gente compartilha no grupo de CRIA para quem tiver maior interesse. Inclusive, essa sua apresentação hoje, professor, se o senhor puder disponibilizar para o grupo, será excelente. O senhor pode mandar para a Elisa, que depois ela faz chegar para todos aqui. Esta live está gravada, nós vamos também aos amigos que não puderam participar, vamos tornar presente para todos eles. Muito obrigado, então, um grande abraço, um sucesso. Valeu, pessoal, foi um prazer estar com vocês aí, estamos sempre à disposição, tá bom? Bom dia, boa noite para todos, né? E nos veremos com certeza em outra oportunidade aí. Sucesso para todos aí. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal.